Okay, you see. Jadi gorang kan itu kan. Ram Ram
Huh? Okay, huh? ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ। আরে সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, এই সাধু সঙ্গ করি সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, সাধু সঙ্গ করি তবে অন্ত হয় ক্লেশ, তবে অন্ত হয় ক্লেশ। ও সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়য়ে অনল। সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়য়ে অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম, অপরাধ ছাড়ি অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম, অপরাধ ছাড়ি অনলে পড়য়ে জল, অনলে পড়য়ে জল। নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় লইল যে, নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় লইল যে। হরে কৃষ্ণ দাস বলি জীবনে মরণে, কৃষ্ণ দাস বলি জীবনে মরণে আমার আশ্রয় সে, আমার আশ্রয় সে।
song is very small but very deep meaning in our daily life. Essa canção, apesar dela ser curta, ela tem um significado muito profundo para a nossa vida diária. Krishnadas, he also sang this song, how all the conditional soul, they are suffering the ocean of Maya. Nessa canção, Krishnadas ele está falando, ele está cantando sobre como a alma condicionada ela sofre, ela se afunda no oceano de Maya. Eghoro sansare poriya manav napai dukhe rases, having fallen into this dreadful material world, a human being finds no end of his miseries. Então essa parte da canção diz que depois de ter caído nessa condição, nesse mundo material, né, de sofrimento, o ser humano ele não encontra, ele não acha um fim assim para suas misérias. And if he takes the association of devotees and serves Sri Hari, then his suffering will be ceased. Mas aí se ele ter a associação dos devotos e servir Sri Hari, aí então seu sofrimento vai acabar. Because this is the nature of this material world. All the living entities, they are suffering. Three folds of Maya: Adyatik, Adidoivik and Adibhut. Porque essa é a natureza desse mundo material. Todas as entidades vivas elas estão sofrendo esses três tipos de misérias de Maya: Adhyatmika, Adidevika e Adibhautik. But when you get association of sadhu sangha, and with the association sadhu sangha chanting holy names, then all his misery will be end. Mas aí quando você consegue ter a associação do sadhu sangha, então com essa associação e também com o cantar dos santos nomes, todas essas misérias elas vão acabar. There are the two conditions: associate sadhu and also perform bhajan sadhan to Lord Sri Hari. Então são duas condições, a primeira é se associar com o sadhu e a outra é também realizar o bhajana sadhana ao Senhor Sri Hari. Then again continue action: sansara anale joliche hriday anale bare anal. His heart is burning in the fire of material existence, which is continuously increasing on his own. Então continua a canção que diz: o coração dele está queimando no fogo da existência material, que ele continua aumentando continuamente por si só. Aparad chhari loy Krishna naam anale pare jal, chanting the name of Krishna while avoiding offenses and pours water on that fire. E o cantar dos nomes de Krishna, juntamente com não cometendo ofensas, isso vai derrubar a água, vai jogar a água nesse fogo, vai acabar com esse fogo. Sansar honor means and all kinds of attachment of the material things. That's called sansar. Sansara então significa o quê? Significa todos os tipos de apegos às coisas materiais. Isso é sansara. Because this is the spontaneous nature, wealth is the perpetual source of all kinds of distress. Porque essa é a natureza. A riqueza, ela é a fonte eterna de todos os tipos de sofrimento. So for this regard, sansar only jalichi hriday only bare only bani the fire. Fire increase, more fire. O fogo, ele faz com que ele aumenta para ter mais fogo. That means is what? We are suffering and also attached with someone, also both will be what? Increasing. Então isso significa o quê? Significa que a gente está sofrendo, aí a gente se apega a alguém, então os dois, isso vai We have two kinds of karma phala, the fruit of karma. Nós temos dois tipos de karma, o karma phala, que é o fruto do karma. One is called vyasti karma and one is called samasti karma. Então um é vyasti karma e o outro é samasti karma. Vyasti karma means individual fruits of action you have.
Então, Vyasi Karma significa que os frutos daquilo individual você vai receber. Because in your birth, you also suffer many kinds of and activities. You perform many sinful activities. That is called Vyasti Karma. Vyasti Karma means individual karma you have. Porque então, em muitas vidas inumeráveis, você cometeu as atividades, então você vai receber esse karma, esse Vyasi Karma, que é individual, o karma individual. And Samasti Karma, then others, then association of material, mundane person, their karma also included with you. That is called Samasti Karma. E o Samasti Karma significa o quê? Quando você se associa com uma pessoa mundana, então esse karma, ele também vai para você. If you go alone, then easy to go alone. Easy to go, very quick you can go. When you are the two person, then not so easy to go. You have to wait for him or her. Automatically. This is nature. Que quando você vai sozinho, você tem que ir a algum lugar sozinho, é muito fácil, você consegue ir por si só, pronto. Mas se são duas pessoas, já é mais difícil, você tem que esperar o outro chegar e ir com você, né? This is nature or not? When you are go alone, you need to go alone. Then you are not looking behind because you are alone. No need to, because not looking left, right. But when two persons are going, that time automatically your duty is coming. Who is behind you, you have to wait for him. Então é natureza isso, não é natural. Você vê isso acontece. Você tá uma pessoa, ela não precisa olhar para trás, não precisa, uma pessoa sozinha não precisa se preocupar para quem está do lado do outro, ela simplesmente segue, né? Mas se tá duas pessoas, qual que é o dever dela que está na frente? Ela vai ter que olhar quem está atrás, ela vai ter que se preocupar, olhar para os lados. So that means your karma and also who is coming with you also is karma. Both are karma. That is called which karma? Samasti karma. Então isso significa o quê? Que é o karma seu e também da pessoa que está com você, que é esse Samasti Karma. So two kinds of karma I will explain. One is called Vyasti Karma, another is called Samasti Karma. Vyasti means individual. Everybody is individual karma you have. Or Samasti Karma when you are staying together. That is called Samasti Karma. That collective. Samasti means collective of your fruitive action. Então eu expliquei para vocês esses dois tipos de karma, o Vyasti Karma, que é o karma individual, que cada pessoa tem, e também esse karma que é o coletivo, o Samasti Karma, quando as pessoas estão juntas, o karma coletivo. So for this here Krishna Das, listen, samsara anale jaliche hidai anale bade anale. That means his heart is burning in the fire of material existence, which is continuously and increasing on his own, and everything automatically increase more and more. Então Krishnadas está falando na canção que o coração dele está queimando no fogo da existência material, que está continuamente aumentando por si só. Ou seja, ele automaticamente esse fogo ele vai aumentando, vai crescendo. So now question is how we free from all kinds of offenses and also extinguish our fire and karma. Então a questão aqui é como que a gente vai se livrar de todos os tipos de ofensas e como que a gente vai extinguir esse fogo, esse karma. So here, aparad chhadi loy Krishna nam. When we chanting holy names and giving up all kinds of offenses, aparad, nama aparad, dhama aparad, seva aparad and Vaishnava aparad. Então é quando você cantar os santos nomes e você também abandonar todos os tipos de aparada, Dhamma parada, Seva parada, Vaishnava parada. Without avoiding the offenses, any method you cannot free from the Maya. Então sem você evitar, não cometer essas ofensas, com qualquer outro método, de qualquer outra forma, você não vai se livrar de Maya. No, you can bring one table and put away.
table have you not? Get No. rock in the show. And you can put these here. Okay, we put there. Yeah. And put some. So aparad chhadi like Krishna naam onole pore jal. And if the water, if the fire flame is coming, then if the shower of rain will come, automatically fire will extinguish. Então, se tem fogo, né? E aí vem uma... chove, assim, vem água, automaticamente esse fogo vai se extinguir. This is the process. And so here you see, aparad chhadi like Krishna naam anole pore jal. Anole pore means the shower of rain dropping on the fire, then fire automatically extinguishes. Então, o processo é esse. E nessa parte da música diz que é a chuva, essa chuva que vem e automaticamente ela acaba com o fogo. Yeah? That means Nam Sankirtan. Nam Sankirtan is very powerful. This is the source of water. Ou seja, o Nama Sankirtan. Nama Sankirtan é muito poderoso. É essa chuva, essa água que cai. So here Krishnadas is also written Itai Chaitanya Charana Kamale Asray Lai Lajai Krishnadas bole Jivana Marane Amara Asray say. Krishnadas says he who has taken shelter at the lotus feet of Nitai Chaitanya is my shelter in my life and death. Então, Krishnadas diz aqui na canção, aquele que se abrigou, que tomou abrigo nos pés de lótus de Nitai Chaitanya é o meu abrigo na vida e na morte. That means our life and death is what? Nitai Chaitanya. Ou seja, a nossa vida e morte é Nitai Chaitanya. That means how we'll completely take shelter lotus feet of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Ou seja, como que a gente vai se abrigar completamente aos pés de Nitai e Chaitanya Mahaprabhu. Because in this Kali Yuga, without taking shelter lotus feet of Lord Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, any method you cannot free from Maya. Porque nessa Kali Yuga, sem se abrigar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu e Chaitanya Mahaprabhu, por qualquer outro método, você não vai se livrar de Maya. Yeah? For this regard, what is name? Bhaktivinoda Thakur Nitai Chaitanya bole nachre amar mon. Nitai Chaitanya bole nachre amar mon. Nachre amar mon. Nachre amar mon. You have this song? Nitai Chaitanya bole. Dayal Nitai Chaitanya bole nachre amar mon. Very nice beautiful song. 173. 70? 173. 173. Oh, very good. Okay? Very nice song. But you not have it. Dayal Nitai Chaitanya bole nachre amar mon, nachre amar mon, nachre amar mon. Chant the holy names of the magnificent Nitai Chaitanya and dance, and my dear mind dance, oh my mind, just dance. Very nice song. Cante os santos nomes dos munificentes Nitai e Chaitanya e dance. Minha querida mente, dance. Oh, mente, apenas dance. Essa música é muito linda. Because Nitai Chaitanya is the embodiment of Ananda, Ananda Kanda. Ananda Kanda, Nitai Chaitanya. Porque Nityananda, Nitai e Chaitanya são a personificação. Ele é Ananda Kanda. Eles são Ananda Kanda. With the source of all kinds of Ananda means happiness. Play. Que é a fonte de toda Ananda, que significa felicidade, prazer. So for this regard, here Bhaktivinoda Thakur, Nitai Chaitanya bole nachre amar mon. To my mind, while you dance, chanting the name of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu.
Então por isso que é dito na canção, ó minha mente, dance, simplesmente dance cantando o nome de Nitai, Nityananda e Chaitanya Mahaprabhu. Emon doyal to nahi re, mar khayo prem day. There is no one as merciful as Nitai, for despite being beaten, he bestowed prem by chanting their names. Your offerings will go far, all your offenses will go far away, and you will be obtained at the treasure of prem. Não há ninguém tão misericordioso quanto Nitai, porque apesar de ter apanhado, ele mesmo assim concedeu prema. Pelo cantar dos seus nomes, as suas ofensas vão para bem longe, e você vai obter o tesouro de prema. If you chant Nitai Gauranga, then automatically all your offenses disappear from the heart. Se você canta Nitai Gauranga, automaticamente todas as ofensas vão desaparecer do seu coração. So here Bhaktivinoda Thakur explained, Aparadha dure jabe pabe Krishna prema dhan. All your offenses disappear, and simultaneously you will get Krishna prema. Então aqui Bhaktivinoda Thakur explica, todas as suas ofensas vão desaparecer e automaticamente você vai alcançar Krishna prema. Because Gaur Nityananda, they are not taking your any offenses. Porque Gaura e Nityananda, eles não aceitam nenhuma ofensa sua. Krishna naam kare aparadhir vichar, naam loile aparadhir na hoy vikar. Gaur Nityanandir nahi ko yesav vichar, prem loile prem den, naam loile prem den, boy osrudhar. Chaitanya Charitamrita, Krishna naam kare aparadhir vichar. And if you chant Krishna naam, holy names, you have to consider 10 offenses. Dasavidha naam aparadh. Então, no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami fala que ao você cantar os santos nomes, você deve considerar as 10 ofensas numa parada. But if you chant Gaur Nityananda, no anything, just you chant. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, oh Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. They are also said by chanting their names, Mani Gaur Nityananda, your offenses will go far away and you will obtain the treasure of prem and premdhan. Então, quando você canta os nomes de Nitai e Gauranga, não tem nada, você simplesmente canta os nomes deles. E aqui também é dito... Qual página que tá? Não. Verso 2. Então, aqui também é dito que ao obter... Ao cantar os... Chanting their names. By chanting their names. Okay. Segunda frase. Are you understand? So there is no consideration of offenses in chanting. Gaur Nityananda nahi eso vichar. Very simple. Gaur Nityananda. Então esses nomes, ao cantar esses nomes, eles não aceitam nenhuma ofensa. Because Gaur Nityananda name is topmost. Holy names. And they are called the embodiment of beneficent and magnanimous. Porque esses santos nomes de Gaura Nityananda, eles são os nomes mais elevados e a personificação da magnanimidade e da munificência. Gaur, what is his name? Jagai Madhai. They disturb heat. So Nityananda Prabhu, but Nityananda Prabhu also gave mercy to them and gave prem to them. Mark hai prem that. Jagai Madai, eles perturbaram, eles bateram em Nityananda Prabhu. Mas mesmo assim, Nityananda Prabhu deu misericórdia a eles, deu prema a eles. So for this here, তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে, রুচিবে বন্ধন. Their only names, then you will be developed a taste for Krishna Nam, and your bondage, that means material existence, will be destroyed. Last line.
Not understand? Essa canção. I chant the holy name, but the Gaur Nityananda name will develop taste for Krishna. If you first chant Gaur Nityananda, then automatically all your offenses disappear. Then automatically taste will come chanting Krishna. Então, quando você canta os nomes de Gaura Nityananda, automaticamente você vai ter o gosto por cantar os nomes de Krishna. And your bondage, that means material existence, will be destroyed. E o seu aprisionamento da existência material vai ser destruído. Yeah? This is the process. So for this regard, what we are chanting? First, Gaur Nityananda. Gaur Sundar. Gaur Nityananda. Always remember to Gaur Nityananda. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Then automatically your anurag, deep attachment will come. Depend on Radha and Krishna. Vamos cantar esses nomes automaticamente. Anuraga, o apego profundo vai surgir pelo casal divino Radha e Krishna. So for the Krishna naam anurag to hobe he, তখন অনায়াসে সফল হবে জীবনের জীবন। কৃষ্ণ রতির ভজন বিনা সব তুমি ছেড়ে। বৃন্দাবনে রাধা স্বামে পাবে দর্শন গৌর কৃপা হলে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর also you will develop deep attachment to Krishna Nam. Then automatically your life will become successful. Então aqui Bhaktivinoda Thakur ele explica que aí então você vai desenvolver um apego profundo por Krishna Nama. E aí automaticamente a sua vida vai ser exitosa. Without attachment to Krishna, this life is simply useless. Sem o apego a Krishna, essa vida é simplesmente inútil. If you receive the mercy of Sri Gauranga Prabhu, and ultimately you will receive the darshan of Radha Samsundar in Vrindavan. Se você receber a misericórdia de Shri Gauranga, você virá automaticamente receber o darshana de Shri Shri Radha Shyama Sundara em Vrindavana. Because Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Radha and Krishna. Porque Chaitanya Mahaprabhu é a forma combinada de Radha e Krishna. So you have to first attachment with Gaur Sundar. Então você deve primeiro ter apego por Gaura Sundara. So Gaur Kripa. If you receive the mercy of Gaur Sundar, then automatically you will attain Vrindavan and serve divine Radha and Krishna. Então Gaura Kripa, se você receber a misericórdia de Gaura Sundara, automaticamente você vai alcançar Vrindavana e vai servir o casal divino Radha e Krishna. At a time you will go Vrindavan and at a time you will go Navadvip Dham. Então, ao mesmo tempo, você vai para Vrindavana de uma vez só e de uma vez só você vai para Navadvip Dham. And Navadvip Vrindavan, what you will see there? Radha Same Pavi Darshan. And you can take darshan to Srimati Radhika and Samasundar. Em Vrindavana você vai ter o Darshana de Srimati Radhika e Shyama Sundara. And Navadvip Dham, then you meet with Chaitanya Mahaprabhu. Em Navadvip Dham você vai encontrar Chaitanya Mahaprabhu. So Bhaktivinoda Thakur explained, at the time you serve Chaitanya Mahaprabhu and Vrindavan Radha and Krishna. Então, Bhaktivinoda Thakur explica que ao mesmo tempo você vai servir Chaitanya Mahaprabhu e em Vrindavana você vai servir Radha e Krishna. That means Radha Krishna Seva, that is called Sambhog Mai Seva, meeting service. And Chaitanya Mahaprabhu Seva, that is called Vipralambha Seva, that is called separation. Então significa que Radha e Krishna é Vipralambha Sambhoga Mariseva, que é o serviço no encontro. Enquanto Chaitanya Mahaprabhu, Vipralambha Mariseva, o serviço na separação. So this is the best service. First we give attention to serve Chaitanya Mahaprabhu, Gaur Seva. Então esse é o melhor serviço. Você deve primeiro dar atenção fazer esse serviço a Chaitanya Mahaprabhu, a Gaura Seva. Bhaja Gauranga
जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग जप गौरांग लह गौरांगेर नाम रे अरे जे जन गौर भजे से है आमार प्राण रे जे जन गौर भजे से है आमार प्राण रे In this song, very clearly explained, Bhaja Gauranga, Japa Gauranga. And always remember to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Gauranga. And Gaura, Gaur Sundar. And Laha Gauranga, Jejana Gaura Bhaje, Seya my Prandi. One who chants Gaura Sundar, he is my heart and soul. Então nessa canção é explicado claramente que você deve sempre se lembrar de Gaura Sundara. E aquele, ele diz aquele que canta o nome de Gauranga, He is my heart and soul. ele é meu coração e alma. Always give intent to service to whom? Chaitanya Mahaprabhu. Day and night, remember to go Sundar. Então dia e noite você tem que se lembrar de Gaura Sundara. Você tem que dar intensidade nisso, em servir Gaura Sundara. Bolo Gaura 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 He Gaura 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 Rakshamam Gaura 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 Rakshamam Hare Gaura 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 Pahi Mam Gaura 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 Pahi Mam Gaura 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 Rakshamam Gaura 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 Rakshamam Gaura Hari Bol Hari Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Now take prasad. Then go. Oh no, this is not mine. Chalo, take prasad. Maharaj, Ah. we can during the day chant names Nitai Gauranga like Japa Nita, Nita, Nita. During the day, Oh, when you walk on the beach, then you chant Nitai, Nitai, Gauru. it's good. It's good. But you Japamala chant Radha, Hare Krishna. Hare Krishna Japa. Okay. Okay? Gaur Premanand. Hare Hare. Huh? Jai Gaur Sundar ki jai. Okay, take prasad. Huh? Are you offering or not? Oh. Okay, take it. Fala com o Gurudev que abriu o café da manhã dele. Huh? Esse é o café da manhã dele. Huh? This is for you, for your breakfast. This is my breakfast. Let me check and my breakfast finish. Hey. Oi, Haribol. YouTube. What do you not take? Oh, YouTube? Okay. Your plate? अरे प्लेट नहीं जस्ट प्लेट प्लेट चलो Okay. अरे टेक द बनाना for leaves here. Banana leaves? Yeah, this is good. Everything is good here. Hey, so put it in.